Glória a Deus. Está na bênção. Graça e paz, queridos. Oh, glória. Bom estar aqui na casa do Senhor. Bom poder rever nosso querido Solimar ali. Deus abençoe. Nosso querido Bispão, Bispo Átila. É um prazer, irmãos, estar nessa casa. Uma casa em que inspira a presença de Deus. Desde os primeiros momentos, irmãos. Aliás, desde o chegar até ali na entrada. E uma coisa que eu tenho aprendido com o Bispo Átila, com certeza isso já é notório aos irmãos. Certa vez ele citou uma frase que ele ouviu e eu guardei, irmãos. Excelência, honra a Deus. É. E desde o primeiro cumprimento lá embaixo, com a mão amarela grande, eu sinto a presença de Deus. Amém, irmãos? Porque Deus se agrada, irmãos, quando nós fazemos com louvor, não é, com honra a qual lhe é devida, porque ele deu o melhor que ele tinha, então nós temos que devolver apenas aquilo que, o pouco que podemos dar na nossa excelência, precisamos devolver para o Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, felizes com Jesus, adorando ao Senhor, sentindo a graça dele, porque temos compreendido, irmãos, a essência da palavra reino de Deus. Quando nos reunimos sempre na nossa célula de pastores, ali há representantes de várias denominações, e ali, irmãos, não há denominação, na verdade, há uma placa escrito Reino de Deus, em que muitas vezes nem sabemos quem é quem, de onde que é, falando, não, a gente é tudo servo de Deus e dedicamos a nossa vida para Ele. Então, o Bispo Átila sempre nos alimenta muito com as palavras, e a gente é muito grato a Deus estar aqui pela confiança de estar ministrando essa palavra. Meus irmãos, eu peço aos irmãos que nós vamos ler em 2 textos a palavra do Senhor, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1º livro de Samuel, no capítulo de número 16, no versículo de número 18. Glória sejam dadas ao Senhor. 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 18, minha versão é NVI, diz assim o texto. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Glória. Amém? Agora eu quero que você abra e deixa guardado esse texto aí, mas você vai lá para o 2º livro de Samuel, no capítulo de número 11. Vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Amém? Quando eu vim, bispo, para trazer essa palavra, algumas vezes me passou na mente assim, eu vou ligar para o bispo. Vou conversar com ele antes. Mas a palavra não é minha, bispo, viu? Glória a Deus. E Deus tocou muito no profundo do meu coração, porque nós entendemos que Davi, irmãos, quando você liga o nome Davi,
Você já tem um ícone dentro da Bíblia. Sabe aqueles ícones que quando você pensa num sabão em pó, você lembra do Omo, do Plação, né? Quando você lembra de um fast food, aí você vai lembrar do McDonald's, né? Estou fazendo propaganda aqui, né? Mas é fato, aí você lembra do refrigerante, vai vir logo aquele refrigerante preto, não é, irmãos? Que tem um rótulo branco e vermelho, né? Aí você lembra da Coca-Cola. Tem gente até que lambeu os lábios aí, né, irmão? Misericórdia. Mas Davi é um ícone de louvor e adoração. É um personagem bíblico que a gente se apaixona pela história que ele conduz, pelas vitórias brilhantes, pela postura de Davi. Assim como Abraão, você vai lembrar de Abraão, o pai da fé. Você vai olhar para Jó, você lembra? Tem uma paciência de Jó. Você olha para Salomão, sabedoria. Você olha para Elias, o profeta Elias, fortaleza, firmeza. Mas se você pegar todos esses personagens, eles não nasceram prontos. Eles não nasceram já numa caixa embalada, dizendo assim, está pronto o profeta Elias, está pronto Salomão. Não, irmãos, ao longo da trajetória, nós vamos perceber que houve vacilos na sua caminhada. Quando pegamos a história de Abraão, Deus dá uma ordem para Abraão, dizendo, Abraão, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Quando você percebe, Abraão não cumpre na essência aquilo que Deus havia dito para ele. Ele vai sair da sua terra. Se a gente conhece um pouco a geografia bíblica, nós vamos perceber que aquela terra toda da Mesopotâmia compunha um local. E aí ele diz assim, para uma terra que eu vou te mostrar. Não, era rota comercial. Ele sai da parentela dos pais? Não sai também não, porque ele vai junto com os pais, com todo mundo junto, até que lá em Harã, sim, aí ele toma o rumo. E a gente vai perceber que Abraão foi construído até um ponto em que Deus diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então houve uma evolução na história de Abraão. Na história de Jó, no início, Jó é aquele personagem que inspira, não é? No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, ele perdeu tudo, da noite para o dia, ou do dia para a noite. Ele tinha riqueza, tinha família, tudo em ordem, os criados, tudo perfeito. Mas ele perde tudo. Mas em meio àquela dor, nu saí do ventre da minha mãe, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome dele. Mas ao longo da história de Jó, você percebe que Jó quase pisa nas terras da murmuração. Mas ele quase, mas não foi, né? Jó faltava por um momento de uma experiência mais profunda com Deus. É aquele momento que sai da teoria e vai para a prática. Muitas vezes a gente ora pedindo a Deus, Deus, eu preciso mais de paciência. Como é que Deus vai te dar paciência, irmão? Colocando você na prova, irmão. Então cuidado que você ora, viu? É assim que a gente vai construindo a nossa personalidade perante o nosso Deus. Jó, um exemplo. Jó apenas conhecia de ouvir falar. Mas no final da trajetória ele diz assim, agora os meus olhos te veem. Bom, não é, irmãos, ouvir testemunhos. Mas muito melhor é você ver os milagres que Deus faz na minha vida, na tua vida. Oh, aleluia, ele viu milagres acontecerem. A restituição veio, os filhos vieram. E assim Deus fez prosperar novamente a vida de Jó. Oh, glória. Todos esses, irmãos, não vou citar, porque senão a gente vai extrapolar o tempo. Salomão, a sabedoria, né? Salomão recebe de Deus um cheque em branco. Pede o que você quiser, Salomão. Salomão fala assim, olha,
Eu sou tão pequeno, olha o teu povo como é grande. Me dá sabedoria para reger esse povo. Deus dá fama, Deus dá sabedoria, Deus dá riqueza a Salomão. Mas tudo isso foi por um determinado tempo. Daqui a pouco Salomão falha. E ele erra. E ele vai ter relacionamentos em que vão desagradar a Deus. Elias, eu estava lendo ontem, né? Elias, o exemplo de perseverança, de firmeza, homem que tinha a assinatura de Deus, né? Por baixo, tudo que ele falava acontecia, porque ele tinha uma unção, uma graça, uma unção diferenciada de outros profetas da sua época. Decretou que não houvesse chuva e decretou quando a chuva viesse a cair. Deus dava uma chancela para Elias, até um determinado ponto que Elias chega, após uma perseguição, ele vai para uma caverna e pede a morte para Deus. Deus, eu não quero mais saber, me leva, Jesus. Me leva, Senhor. Jesus não. Me leva, Deus. Não quero mais. E ali ele é renovado. Olha, o anjo por 2 vezes dá um alimento para ele. Fala, Elias, tem muita terra ainda para você percorrer. Ele ainda veio percorrer 40 dias, irmãos, até chegar ao ponto onde Deus queria. Então, meus irmãos, todos esses exemplos nos fazem lembrar de Davi nesses 2 textos que nós lemos. Davi, que vai ser chamado e vai ser chancelado pelo Senhor como homem conforme o coração de Deus. Mas Davi, eu queria trazer para você, e quando eu meditava, Deus me deu um tema para essa mensagem. O rei que esqueceu a sua harpa. Davi colhe momentos frutíferos na sua carreira de fé. Nós vamos ver Davi lutando contra o gigante. Uma batalha que épica, se a gente colocasse numa tela, e por mais que seja produzido um vídeo ou um documentário, nunca vai retratar os detalhes daquela batalha tão ferrenha que Davi travou ali com o gigante Golias. E interessante, irmãos, nesse texto, do capítulo 16, 17, não é, quando vai trabalhar a questão da batalha, não é, no capítulo 17, você vai perceber que Davi nunca olha e vai falar para aquele gigante Golias, não. Ele sempre vai olhar com um olhar diferenciado. Enquanto alguns olhavam para aquele gigante e diziam assim, é muito grande. Davi olhava e por algumas vezes, esse incircunciso quer afrontar o exército do Deus de Israel? Não, não é bem assim. Enquanto aqueles que estavam no arraial olhavam para um gigante, ele olhou um incircunciso. Porque quando nós olhamos segundo a ótica e a lente do Espírito de Deus, nós somos vitoriosos. E aquilo que você pronuncia dentro da tua casa tem peso, irmão. Cuidado quando você olha para o teu filho, a tua filha, que às vezes não é aquele padrão que você imaginava, e você diz para ele, não tem jeito, cuidado. Aleluia, há poder nas tuas palavras. Olha para ele e profetiza a bênção. Fala para ele, olha, você vai ser profeta de Deus na casa, ainda vou ver você louvando ao Senhor. Eu vou ver. Ramanacharabasúvia. Davi colhe momentos frutíferos, irmãos, diante daquela batalha. Ele conquista o coração do rei. Ele cai nas graças do povo. Ele ganha a amizade de Jonatas, o príncipe herdeiro. Ele conquista o amor de Mical. Vejam, tudo fluía para Davi. Certa vez, Deus toca no texto que nós lemos, não é? Quando vemos ali uma referência de um oficial dizendo para ele, quando Saul recebia um espírito maligno, incomodava e trazia desassossego à sua alma, alguém faz uma referência para Davi dizendo assim, eu conheço alguém muito bom para isso aqui. É Davi. Pensa em alguém animoso, um homem prudente, um menino
gentil presença. Davi era aquela pessoa simpática, aquele menino agradável, que sabia se portar. Chama-se Davi a presença dele. O espírito que entrava em Saul era tão perverso, que enquanto ele olhava para Davi e batia ciúmes ou um sentimento perverso, lanças eram jogadas para acertar a Davi. Mas enquanto as lanças eram jogadas, oh aleluia, eram as lindas melodias inspiradas de um coração puro que acertava o coração de Saul. A graça de Deus estava sobre aquele menino, aleluia, e ele estava sendo preparado para o momento certo. Aleluia. Em um outro momento, Davi está sendo fugido, sai fugido de Saul. Lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 22, você vai encontrar isso. Ele entra numa caverna chamada Caverna de Adulão. Na Caverna de Adulão, se agrupam ali mais de 400 homens endividados, pessoas que estavam desesperadas, fugitivas. O que viam em Davi? Aleluia. E eu quero crer, irmãos, naquelas úmidas e escuras cavernas de Adulão. A alma de Davi florescia. Havia luz naquele menino. Havia uma graça tão poderosa que aqueles homens que se ajuntavam ali desesperados, quem sabe querendo tirar sua própria vida, ao dedilhar da harpa, eles sentiam alívio na sua alma. E sabiam que mesmo estando naquele lugar escuro, havia uma luz. E eu quero já aplicar uma palavra ao teu coração. Não importa onde você esteja nesse momento, não importa se o desemprego bateu na tua porta, não importa se o teu filho está nas drogas, se estão com pensamentos de homossexualismo, há uma palavra liberada para a tua casa, que Deus vai entrar com a providência. Ele está contigo nesta caverna. Hanagasarabasúvia. Oh, glória! Davi é coroado, irmãos. Oh, glória! E é interessante, lá ainda dentro da caverna de Adulão, nós podemos crer que lá no Salmo 91 há o registro dessas melodias. Quem sabe ele, no momento da fuga, ele compôs o Salmo 91, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, glória! Eu amo esse salmo, irmão. Glória a Jesus. A sombra do Onipotente descansará. Mas não adianta passar não, irmãos. Tem que habitar para você ser protegido dele. Ele conduz a arca lá em 2º livro de Samuel, capítulo 6. Leva a arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. 25 anos estavam separados. A arca estava distante de um conjunto. E agora a arca ela é conduzida para dentro da cidade de Jerusalém. Agora essa cidade recebe o que? A visita, a presença de Deus. O santuário, não existia ainda o templo construído, a gente sabe, vocês são bons de Bíblia, vai ser construído somente por Salomão, lá adiante. Mas ele produz uma tenda, um lugar reservado, e ali é depositada aquela arca, a presença de Deus entra no meio do povo. Tudo flui, irmãos. Mas quando chegamos aqui ao capítulo 11, do versículo 1, a atitude da adoração muda. Após várias conquistas e vitórias, o seu reinado consolidado, alguns estimam que no capítulo 11 desse texto, Davi está com seus 18 anos de reinado, o reinado total, não é, do reino de Israel. E agora ele senta no trono. Mas o que se vê naquele homem
É um homem que não usa mais o seu instrumento de adoração. A sua a sua harpa, ela está perdida em algum canto do palácio. Quem sabe até mofada. Aquele homem não luta, pastor Solimar, mas a batalha, as suas batalhas, é um homem vil, pecador. É um homem que perdeu a graça, a unção de Deus. Ah, irmãos, e quando eu lia isso, irmão, minha alma doeu, porque eu fiquei imaginando, é porque você já conhece a história de Davi, mas para quem não conhece a história de Davi, vai se alimentando de coisas boas de Davi, e você vai curtindo a história, torcendo por Davi. Quando você olha esse momento, ele está desfigurado, irmão. Não é mais aquele Davi animoso, não é mais aquele de gentil presença. Aleluia. Capítulo 12 de 2 Samuel. Natã, quando vai repreendê-lo, diz assim: olha, muito sábio Natã, não é? E eu quero crer que Natã estava numa certa distância, irmão, porque sabia que Davi era homem de guerra. E ele, quando ele vai repreender, irmãos, só deixa eu dar uma dica aqui, irmãos. Cuidado, irmãos. Eu já ouvi alguém dizendo assim: eu sou sincero, e por isso que eu falo mesmo. Não é bem assim, não. Tem que ter sabedoria. Tem que saber se portar. Principalmente quando é ungido do Senhor. E aí, Natã, com muito respeito, ele chega e vai falar assim: olha, passou um rico. Né? Ele conta 3 personagens. O rico com muito gado. O pobre com uma só cordeirinha. E um viajante que veio passar. E aí ele diz assim: olha, esse viajante passava e ele pega a única cordeirinha que tinha do pobre e serve para o rico viajante. Aí ele diz: que absurdo, porque havia um senso de justiça em Davi poderosíssimo. Ele podia estar fora da rota, mas ele era justo. Ele disse: o quê? Não. Digno de morte é ele. Ele precisa morrer. Não pode viver assim. E aí a casa caiu para Davi, irmãos. És tu, Davi. É você, esse homem vil. É esse homem, aleluia, que antes era um instrumento de adoração, estou parafraseando. E agora você é covarde. Você rouba as ovelhas. Antes você era pastor. Antes você cuidava das ovelhas, agora você furta as ovelhas. Ah, irmão. Sua alma está enegrecida, irmãos. Sua alma, diferente da caverna de Adulão. Por isso, irmãos, o ambiente não pode te influenciar, irmão. Alguém diz assim: você não sabe como é trabalhar naquele lugar. Mas eu quero dizer, irmãos, que você lá dentro tem que fazer a diferença. A luz para aqueles que estão em trevas. Quem sabe só você, irmãos, é a única porta que o teu patrão vai ter para encontrar Jesus. Aleluia. E muito mais do que você falar muito de Jesus, viva Jesus no teu coração. Tenha a essência do Espírito Santo, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que é uma carta lida. Quando as pessoas olharem para você, vão ver Cristo em você. E vão dizer: eu queria ser igual a ele. Aleluia. Eu queria ser igual a ela. E assim Deus vai promover a mudança necessária naquele. Aleluia. O trono e o comodismo, irmãos, haviam cegado ele e haviam dominado. Ele comete 3 erros aqui no capítulo 11. Ele negligenciou a sua chamada. Primeiro ponto, irmãos, que eu queria tratar e falar com vocês. Nunca negligencie o teu chamado. O chamado indifere, irmãos, de qualquer situação que você possa estar vivenciando.
Hoje você está aqui, irmãos, mas quem sabe Deus vai te levar lá para a Europa ou para a África, ou você vai receber qualquer outra proposta para sair do Brasil, irmão. Mas escuta uma coisa, você carrega uma chama dentro de você. Aleluia, o chamado foi Deus que te deu. E se você ainda não encontrou esse propósito, esse chamado na tua vida, corre logo aos pés do Senhor e diz: Senhor, aviva em mim esse chamado. Oh Senhor, eu preciso desenvolver essa chama que arde em meu coração. Deus pode fazer nesta noite, transformar a tua vida, trazer uma nova esperança, uma nova forma de vida para você, querido. Oh, glória a Jesus. Ele alimenta a ociosidade. Você já ouviu um ditado popular que diz assim, não é? Mente desocupada, oficina daquele coisa ruim, né? Vê se você repetir o nome dele. Mas existe um texto na Bíblia, irmãos, que me faz pensar que a mente cheia de Cristo, ela pensa nas coisas que são de cima. Às vezes você está se alimentando a tua mente com tanta coisa ruim, irmão. É bom às vezes ver um filme, alguma coisa para distrair a mente. Bem que eu não tenho tempo, irmão, não consigo. Às vezes eu paro, mas quando eu começo a ver, daqui a pouco eu estou dormindo. E a gente não consegue, não é, irmão? Quem tem filhos aqui sabe, não é, irmão? Aquela correria de fazer as coisas, agitar, ajuda. Você é homem, você ajuda em casa também, né, irmão? Ajuda lá, lava a louça, arruma, coloca a criança para dormir, faz alguma coisa lá. Você, servo de Deus, você faz isso. E aí quando você vê 10 horas, você fala assim, eu vou ver aqui um filme, alguma coisa. Você não consegue ver. Por quê? Porque você está morto, cansado. E aí você fica pensando, não, eu acho que é melhor dormir, que é melhor, né? E aí você logo abandona o... Mas quer saber de uma coisa, irmão? Reserva um tempo. Já que não dá para ver, irmão, utiliza o teu tempo para as coisas de Deus. Aleluia. Reserva um tempo para Ele. Aleluia. Quem sabe Deus está com saudade do teu louvor. Quem sabe Deus está, irmãos, eu quero crer que Ele está, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus me comove a te falar isso. Que Ele está com saudade daqueles momentos de intimidade contigo. Oh, aleluia! Daquela adoração a lavar a louça, irmão. Daquele louvor espontâneo que saía da tua boca, ao varrer a tua casa, ao conversar com alguém. Você está ligado no trono e pedindo, Deus, eu aqui, Senhor. Olha, eu aqui, Jesus. Aviva, Senhor, a minha vida. Transforma o que precisa ser transformado. Oh, glória! Mas ele alimenta a ociosidade, diz o texto, irmãos, enquanto os reis saíam para a guerra. Era na primavera, e segundo alguns teólogos colocam, a primavera era o momento em que as chuvas cessavam e era um tempo de colheita necessária para abastecer os exércitos. E aí era uma mão de obra que era empregada naquele início da primavera para poder dar condições para que os exércitos se mantivessem. Davi não guerreia mais as suas guerras. Ele manda Joabe, vai Joabe. Não dá para a gente falar do capítulo 10, mas houve uma humilhação tremenda para os representantes de Davi. São enviados, as suas barbas são cortadas e eles retornam quase nus. Uma vergonha terrível. Mas ao invés de Davi reagir de uma forma... Não, Davi não está mais preocupado. Vai, Joabe, vai guerrear. Ao invés disso, Davi passeia no palácio. Sabe aquela tarde de feriado, quando você não tem nada e aquele negócio, aquela ânsia, porque você está acostumado com agito. Minha filha mais nova, eu tenho uma filha de 7 anos e uma de 14. E aí outro dia, foi ontem, a de 7 está numa colônia de férias, pastor. E a mais velha saiu para ver um filme. E aí eu fiquei em casa, irmão, mas que agonia era aquilo, que era um silêncio, a esposa está trabalhando. E aí eu falei, meu Deus do céu, coloquei um som alto lá, comecei a fazer alguma coisa.
porque a gente está acostumado com aquela rotina intensa. E aí, irmãos, eu quero crer que Davi já se acostumou com a ociosidade, a preguiça, acordou do seu aposento, e ele vai passear no palácio, enquanto homens estavam morrendo na batalha. Ele olha e vê uma mulher, e ele avista. E aí, irmãos, nós vemos o terceiro passo para a derrota. Ele adultera. Vejam que as 3 sequências do pecado. Ele viu, ele cobiçou, mandou que trouxesse, e ele se deitou com ela. É a fórmula do pecado que Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 14 e 15. Que nós somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E aí, dando vazão a essa concupiscência, é gerado a morte. Então, para alguém cair, ele já está escorregando já há algum tempo. Já está patinando, irmão. Eu não sei em que estágio você está, mas há uma palavra. Quem sabe você está nesse movimento escorregadio, mas olha, trata de segurar em alguma coisa. Deus está te trazendo uma palavra dizendo, olha, cuidado. Porque o inimigo não brinca, ele quer a tua alma. Mas Jesus veio aqui para dizer que o sangue foi vertido na cruz do Calvário e a tua alma pertence a Ele. Anagaxiovana. Oh, aleluia. Seria muito triste, irmão, se nós completássemos a mensagem aqui. E até então, era até aqui, mas eu falei, Senhor, não. Espera aí, tem que ter um ponto final nessa história. Aleluia. Davi reage, irmãos. O que parecia ser fim, era apenas um capítulo na história de Davi. Enquanto ele vivia sobre o manto da graça, tudo era bem. O manto da graça, muitas vezes, irmãos, nós recebemos, é o favor imerecido, não é? É quando eu recebo algo que eu não mereço. E a misericórdia era algo que eu merecia, mas a misericórdia dele nos cobre. Entendeu, irmãos? A graça é um favor imerecido. Mas a misericórdia eu merecia. Eu merecia estar na lama. Eu merecia estar prostrado. Eu merecia a morte. Mas a misericórdia dele se renova a cada manhã. Ele vai compor o Salmo de número 51, irmão. Tem misericórdia de mim. Você consegue ver Davi, irmãos? Quando Natan pronuncia aquela mensagem. Oh, irmãos. Anachóvia. Ele se prostra diante de Deus e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Salmo 51 é lindo, irmãos. E ele fala do espírito quebrantado e contrito que Deus não resiste. Oh, irmãos, ele se rasga na presença de Deus. Ele fala para Deus tudo o que estava na sua alma. Quando você observa lá em Gênesis a queda do homem, o relato da queda do homem, o homem tenta se esconder de Deus, ouve os passos de Deus no jardim e ele vai para um cantinho se esconder. Deus sabia onde ele estava? Claro que sabia. Mas Davi não se esconde da presença de Deus. Oh, glória! E aí eu consigo compreender, irmãos, por que ele era um homem segundo o coração dele. Havia transparência em Davi. Havia lucidez, irmãos. Você consegue olhar para esse copo e você consegue enxergar, irmãos, porque é transparente. Era límpida a alma de Davi. E Davi se coloca aos pés do Senhor. Aleluia. E eu quero crer que agora os pensamentos de Davi, irmãos. Oh, aleluia. Quem sabe ele olhava e dizia assim, onde ficaram os meus louvores? Pega lá os meus registros. Vai lá, funcionário. Pega a harpa. Cadê a harpa?
Amagassu viará. Aleluia, a alma de Davi começa a florescer novamente, porque Deus olhou em Davi um coração transparente. Deus vê arrependimento em Davi. Deus perdoa Davi. Deus dá testemunho sobre Davi, irmãos. Aleluia. E aí, irmãos, eu estou chegando ao fim dessa mensagem. Eu olho para Davi, irmãos. E assim como um grande coral, irmãos, eu já participei de alguns corais, quando eu era mais novo, né? Agora não. Mas eu lembro, nas épocas antigas, não sei como que funciona hoje, mas o maestro, ele possuía um instrumentozinho, que era chamado de diapasão. Não sei se você vai lembrar, ele fala, tipo uma gaita, não é? Não sabia como é que ele fazia aquilo. Mas no final ele ia, tenor, baixo, às vezes soprano e tal. Tudo de acordo com aquilo. E no final, o que é que ele fazia? Ele chegava assim, ó, só a primeira. E aí saía aquele negócio tudo organizado. Mas se ele não fizesse isso antes, irmão, vamos lá, vamos começar. E daqui a pouco ia aquela coisa bagunçada, aquele som que não ia sair nada legal, né? E aí, quando eu olho para a história de Davi, irmãos, e eu olho para a igreja, e quando eu falo igreja, irmãos, eu estou falando de mim, irmão. Não estou falando da estrutura da igreja. Eu falo de mim, de nós como igreja. De nós como igreja brasileira. Aleluia. De nós como servos dele. E eu quero crer, irmãos, que nós somos a última igreja na face da terra. O arrebatamento da igreja foi louvado aqui, irmãos, coisa linda. E em meio aos louvores, e o último louvor que foi cantado, irmão, eu falei, é por aí mesmo, Jesus. Até anotei, não conhecia aquele louvor. Oh, glória. O Senhor está passando o seu diapasão para a sua igreja. Ele está afinando as coisas. Aleluia. Ele está colocando tudo em ordem. Ele está chamando um povo separado, um povo ungido, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja em que o rótulo da religiosidade não é mais a chancela para ir para o céu, mas uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. É o sangue que te purifica, é o sangue que te lava, é o sangue que reme o pecador e conduz ele para os céus. Nunca essa mensagem, irmãos, ela foi tão presente, tão real para mim, irmãos. Como foi louvado. Que amor é esse inexplicável, é o seu amor. Amor que nos surpreende, que conhece os meus defeitos, mas isso nada importa. Amor que constrange. Enquanto eu e você fazemos julgamento de Davi, olhamos para ele, quem é Davi, o homem segundo o coração de Deus? É um adúltero? É um pai que não sabe criar os seus filhos? É um sanguinário porque mata Urias? Um homem que daria a vida por ele, ele vai lá e manda matar Urias. Tão leal e fiel que era Urias, irmãos, que ele recebe a sua sentença de morte na mão, e diz assim, entrega para Joabe. Ele não abre, não tem a curiosidade para ler qual era o recado. Ele simplesmente entrega para Joabe. Joabe, coloca Urias na frente de batalha. Ou seja, a sentença de morte na mão daquele homem. Mas ele faz isso. Eu e você já decretaríamos a morte de Davi. Mas a graça, a misericórdia, oh, aleluia, a misericórdia nos constrange. E o amor de Cristo está sendo derramado sobre nós aqui. Qual era o segredo de Davi? A última pergunta. Se você olhar o texto lá no início, você vai ter algumas características. Será porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era animoso? Quem sabe é porque ele sabia tocar.
E aí por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Será que é porque ele era de gentil presença? Ah, uma pessoa simpática. É um homem segundo o coração de Deus. Não. Sabe por quê, irmãos? A gente encontra o homem segundo o coração de Deus no capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado. Não viva olhando lá para trás e querendo trazer à tua consciência algo que Deus já te perdoou. Mas nessa noite há um convite especial para mim e para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Está faltando paz ao teu coração, querido, nessa noite. Jesus de Nazaré está aqui, está dizendo, assim como Deus fez lá no passado para Davi, esse amor que nos constrange, está aqui para dizer: faço novas todas as coisas. Aleluia. Você pode, pastor, bicho, pode pedir? Fica de pé, igreja do Senhor. Oh, aleluia. Eu queria devolver, desejar aqui a palavra, mas se for possível, pastor, aquele louvor, pastor abençoado, que vocês cantaram aqui, eu creio que é o fechamento daquilo que Deus trouxe ao meu coração. Que amor é esse que nos constrange? Esse amor é o amor de Deus.